Amigos, meu nome é Vinícius Talon e neste vídeo vamos falar sobre a queixa-crime, que é a peça inicial da ação penal de iniciativa privada. A ação penal privada se inicia com o oferecimento de uma queixa-crime, da mesma forma que a ação penal pública tem início com uma denúncia. Poderíamos dizer que a queixa-crime é uma denúncia em uma ação penal privada, uma denúncia, entre aspas, feita por um querelante, feita pelo ofendido, pela vítima ou algum dos legitimados, que eu já falei em outro vídeo aqui no canal do YouTube. E sobre esse assunto, devemos entender, devemos saber que a queixa-crime tem que observar o artigo 41 do Código de Processo Penal, da mesma forma que a denúncia. Esse artigo 41 do CPP trata das formalidades quanto à descrição do fato, de todas as circunstâncias, da identificação, da tipificação, em relação tanto à denúncia quanto à queixa-crime. Nesse ponto, as formalidades são as mesmas, tem as mesmas exigências formais quanto à descrição pormenorizada do fato, a tipificação correta, a correta tipificação daquele fato em uma das condutas típicas descritas no Código Penal ou em outra lei especial que trate dos crimes, das infrações penais, das contravenções, enfim. No caso, não existe contravenção penal que seja de ação penal de iniciativa privada, mas podemos falar em queixa-crime também quanto à contravenção no caso de ação penal privada subsidiária da pública. Então, não está de tudo errado que é possível queixa-crime em caso de uma contravenção. Pode sim, pode, não é a regra, porque a lei de contravenções penais fala que todas as contravenções são processadas por ação penal pública. Mas, se o Ministério Público deixa de oferecer a denúncia, permanece inerte no prazo legal, é possível uma queixa-crime, no caso de contravenção, como uma ação penal privada subsidiária da pública. De qualquer forma, aqui é apenas uma observação que eu posso falar mais a fundo em outro vídeo, caso vocês tenham interesse. Mas a queixa-crime tem que observar essas formalidades do artigo 41 do CPP. É necessário observar na ação penal privada se há um efetivo interesse da vítima em processar criminalmente aquele autor do fato, ou se é uma mera questão indenizatória. É sempre bom que o advogado converse bastante com a vítima, com a pretensa querelante, ou pretenso querelante, perguntando se você tem interesse numa condenação criminal da outra parte, do autor do fato, ou se o seu interesse é meramente econômico, é um interesse meramente que se restringe a uma indenização. E isso deve ser muito bem conversado, porque o processo penal não é lugar de buscar a vingança privada, mas sim uma sanção aplicada pelo Estado. Não é o mero interesse em se vingar, o mero interesse em buscar uma remuneração, uma indenização, que justificaria o ingresso de uma queixa-crime. E devemos saber que na ação penal privada, o interesse não é do próprio ofendido em si. Ele tem a opção de oferecer ou não a queixa-crime. A queixa-crime depende da sua oportunidade, da sua avaliação de que é a melhor opção possível. Mas essa queixa-crime não é para tutelar o interesse da vítima, na verdade, uma forma de tutelar o interesse do Estado de aplicar uma sanção penal, que nesse caso somente ocorrerá se houver uma prévia manifestação do ofendido, uma prévia manifestação da vítima, pelo oferecimento da queixa-crime. E são exemplos de casos que exigem queixa-crime e, portanto, são de ação penal privada: a calúnia, prevista no artigo 138 do Código Penal, a difamação no artigo 139 do Código Penal, a injúria, que está no artigo 140 do Código Penal, o esbulho possessório de propriedade particular, especificamente no artigo 161, parágrafo 3º do Código Penal,
A fraude à execução, muita gente acha que a fraude à execução seria, até pelos interesses envolvidos, por uma questão de justiça, de envolvimento em um processo civil, muita gente acha que a fraude à execução seria de ação penal pública condicionada à representação ou até incondicionada, mas, na verdade, a fraude à execução prevista no artigo 179 do Código Penal exige uma queixa-crime, é de ação penal de iniciativa privada. E para ajuizar a queixa-crime, o advogado necessita de uma procuração com poderes especiais. Quem fala isso é o artigo 44 do Código de Processo Penal. Na verdade, não só o advogado, como também o defensor público precisa dessa procuração com poderes especiais. Eu não estou desconsiderando o fato de que os defensores atuam independentemente de procuração, que eles têm essa representação a partir do cargo que ocupam. Não exige uma procuração para o defensor público ingressar em um processo. Mas, especificamente nesse caso da queixa-crime, é uma exceção. É uma exceção porque depende de poderes especiais. Eu me lembro de quando eu era defensor público, que isso era muito debatido. Era o único caso em que o defensor público precisava pegar uma procuração da pessoa que ele representaria, nesse caso da vítima. Precisava de uma procuração, nesse caso, como decorrência dos poderes especiais. Mas para atuar no processo penal em geral, defendendo, ou para atuar no processo civil, o defensor público não precisa de procuração, ele precisa apenas da demonstração da condição de hipossuficiente da pessoa que ele está representando, o que no caso do processo penal nem é exigido, porque há uma necessidade de que todos sejam representados por alguém, por uma defesa técnica, seja por um advogado particular, um defensor dativo ou um defensor público. Então, para a Defensoria Pública, alguém pode pensar que o defensor faz procuração quando pede o preenchimento daquela folha com todas as informações, com a manifestação quanto à renda da pessoa que ele está representando. Aquilo, na verdade, é uma declaração de hipossuficiência e não uma procuração. Mas nesse caso aqui, quando o defensor público vai fazer uma queixa-crime, ele precisa de uma procuração com poderes especiais. E o advogado, então, nem se fala. O advogado já precisa de procuração em todos os casos. Nesse caso aqui, a procuração tem que ser muito específica, falando que é uma procuração que dá poderes para ajuizar queixa-crime contra fulano de tal, pelo fato ocorrido em tal lugar, em tal dia, quando naquela oportunidade o autor do fato fez tal coisa contra a vítima, ora outorgante. Isso é necessário na procuração. A procuração tem que ser muito específica quanto ao poder de oferecer a queixa-crime, ao fato em si, quem são as pessoas envolvidas, quem está dando essa procuração, óbvio, e quem é o autor do fato que será o querelado, ou seja, será réu naquela ação penal privada. Portanto, tem que ser algo muito específico, é uma exigência do artigo 44 do Código de Processo Penal. Aliás, a prática forense recomenda até que os advogados não apenas juntem essa procuração com poderes especiais, que deve ser muito bem detalhada e é uma exigência legal, mas também formalizem um termo de declaração do querelante, da vítima. Ou seja, se você é advogado e alguém te contrata para fazer uma queixa-crime, você tem que pegar uma procuração muito bem detalhada quanto ao fato, quanto a tudo, todos os poderes, principalmente o poder para oferecer a queixa-crime, mas também é recomendável pegar uma espécie de termo de declarações, como ocorre lá na delegacia, como fazem o interrogatório, em que há toda a narrativa do fato, aquilo tudo é digitado e ao final assina, a pessoa, o depoente assina confirmando que disse tudo aquilo. Nesse caso, a minha recomendação não é para que você pegue esse termo de declarações e junte no processo. Pode até juntar, junto com a queixa-crime. Mas o ideal é pelo menos guardar com você, advogado,
para eventual necessidade, porque é algo muito sério oferecer uma queixa-crime contra alguém. Acabamos não pensando nisso porque o Ministério Público normalmente não tem nenhuma consequência, faz uma denúncia, não consegue provar o fato e aquilo morre. Ninguém discute mais se há alguma responsabilidade do promotor. Por outro lado, no caso do particular, é normal um grande cuidado, uma grande fiscalização quando a vítima oferece uma queixa-crime. E o motivo é simples: dar causa à instauração de uma investigação ou de um processo judicial contra alguém, imputando-lhe crime que o sabe inocente, configura o crime de denunciação caluniosa previsto no artigo 339 do Código Penal, que tem uma pena altíssima. Portanto, deve observar não apenas a necessidade de fazer uma procuração com poderes especiais, mas também essa recomendação de fazer um termo de declarações pegando toda a narrativa da vítima para eventualmente juntar no processo ou deixar guardado num arquivo, porque se no futuro houver algum questionamento, você poderá argumentar, você, advogado, poderá argumentar que somente reproduziu na queixa-crime aquilo que foi falado pela vítima, que assinou o termo de declarações dizendo que aquela era a versão correta. Portanto, você não teve responsabilidade naquela queixa-crime que trata de um fato falso. Você seguiu o que a vítima disse. E isso é muito importante, até para se resguardar, para se garantir. Há equívocos na prática da ação penal de iniciativa privada. É uma ação que tem muitos equívocos. Por exemplo, audiências de composição, no caso do GCRIM, aquelas audiências de conciliação ou audiências preliminares do Juizado Especial Criminal, às vezes são marcadas após o prazo de 6 meses, o prazo decadencial. Então há um agendamento, uma designação da data da audiência preliminar para o momento posterior ao prazo da decadência. Isso é até uma forma que alguns cartórios, alguns juízes colocam como uma tentativa de fazer ocorrer a prescrição, para não ter processo. E isso eu já vi até recentemente, um caso em que aconteceu isso. Pretendiam marcar a audiência para 7 meses após o fato. Só que tem um problema. Se esperasse a realização dessa audiência para depois oferecer a queixa-crime, haveria o quê? A decadência. Portanto, nesse caso, tem que oferecer a queixa-crime independentemente dessa audiência preliminar, ou tem que peticionar requerendo que a audiência seja realizada antes, haja vista a provável ocorrência da decadência. Caso contrário, se você está pelo lado do querelante, vai ocorrer a decadência, não vai dar em nada na seara criminal, e a vítima vai te questionar. Você não sabia do prazo? Você não viu que o prazo estava sendo superado, já que essa audiência estava marcada para depois do prazo? Portanto, tem que observar o prazo de 6 meses, que eu já falei em outro vídeo sobre o prazo decadencial, um vídeo até recente desta semana. Então dê uma olhada lá nesse vídeo, siga o prazo decadencial. Se a audiência preliminar está marcada para depois do prazo decadencial, bom, então ou peticione ao juiz requerendo o adiantamento dessa audiência preliminar, ou ofereça a queixa-crime independentemente dessa audiência, mas tendo muita base. É óbvio que não precisa ter a audiência, não é um requisito obrigatório, em tese, há quem entenda que sim, mas não seria um requisito obrigatório para oferecer a queixa-crime, que diante dessa justificativa da ocorrência da decadência, seria até algo justificável oferecer a queixa-crime para depois realizar a audiência preliminar. Seria uma inversão do rito, mas pela necessidade decorrente dessa tentativa dos magistrados, de alguns juízes, de alguns cartórios, de jogar para frente o prazo, a realização da audiência para superar o prazo decadencial. E aí no dia da audiência preliminar é aquilo. Não há nenhum acordo, não há respeito mútuo, não há nada, então eu vou oferecer a queixa-crime. Ah, mas já ocorreu a decadência. Então, morreu aqui e agora é esperar se vai ocorrer de novo uma nova ofensa, uma nova injúria, uma nova difamação ou algo assim. Portanto, tem que estar atento. E é necessário também
saber que o direito de queixa deve ser muito levado a sério e avaliado com precisão pelo advogado que representará o querelante. Isso daí é algo que você tem que se questionar sempre. Como eu disse no início do vídeo, será que o interesse do querelante é apenas um interesse indenizatório ou é um interesse também processual, de reprimir aquela conduta, de utilizar o processo penal como uma forma até de evitar a reiteração criminosa? Isso deve ser avaliado. E só lembrando aqui uma outra coisa que também acontece, e eu vi recentemente, eu recebi uma mensagem de um advogado de outro estado que me falou que a pessoa que ele estava representando, a vítima, portanto, procurou ele recentemente. Tinha feito a ocorrência há algum tempo e acabou procurando ele agora. Quando ele olhou aquele boletim de ocorrência, já tinha ocorrido a decadência, porque já tinha sido superado o prazo de 6 meses. E ele disse que, quando falou isso para a vítima falou para ele o seguinte: foi a polícia que me instruiu. A polícia disse que eu deveria aguardar o prazo de 6 meses. O policial falou que eu deveria, depois que eu fiz a ocorrência, eu perguntei se tinha que fazer mais alguma coisa, o policial me disse que eu deveria apenas aguardar o prazo de 6 meses para procurar um advogado. Vejam, uma orientação errada, uma orientação muito errada. Não é aguardar o prazo de 6 meses para procurar um advogado. É procurar o advogado dentro do prazo de 6 meses para oferecer a queixa-crime, se for o caso. Portanto, essa orientação equivocada, não interessa se foi por uma má orientação ou qual foi o motivo, gerou a decadência e não há mais nada o que fazer. Não há nada o que fazer porque o prazo decadencial começou a contar a partir do momento em que teve ciência sobre quem era o autor do fato e, portanto, já tinha ocorrido o prazo decadencial como decorrência de uma má orientação feita por um policial, segundo essa vítima que teria falado para esse advogado que me contou. Seria uma orientação de aguardar 6 meses, mas aguardando 6 meses ocorre a decadência. Portanto, tenham muito cuidado com essa queixa-crime, como elaborar, como conduzir o processo penal também, especialmente porque é uma postura diferenciada daquela que normalmente um advogado está acostumado. No processo penal, o advogado está acostumado a fazer a defesa, ele tem comportamento defensivo, estratégias defensivas de responder e não de atacar somente. E no caso de uma ação penal privada, isso inverte para o querelante. O advogado do querelante, ele tem que ter uma postura de acusação, e isso é um pouco difícil para quem não está acostumado. Se tiver um comportamento desidioso, isso pode resultar na extinção da punibilidade em razão da perempção, por exemplo. Tem que conhecer muito bem os casos de perempção, conhecer muito bem o rito, estar impulsionando esse processo a todo momento para não deixar ocorrer a perempção, para não ocorrer a prescrição, é algo que exige muito cuidado. Atuar no lado da acusação pelo querelante envolve não apenas o cuidado na elaboração da queixa-crime, na procuração com poderes especiais, quanto à orientação sobre a diferença entre indenização e processo penal, mas também na condução dessa ação penal de iniciativa privada, com o risco sempre presente de ocorrer a perempção. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como por exemplo, link de um grupo do WhatsApp em que há criminalistas do Brasil inteiro, e eu estou lá também para participar de debates sobre as ciências criminais, além de você encontrar nesse link que está na descrição cursos em que eu leciono, contato para palestras, artigos, vídeos, livros de minha autoria e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.